Salve, salve nação, estamos de volta com informações sobre o nosso Mengão, né? E quando Gabigol pensa que não pode piorar, chega uma informação que o seu dia com certeza será péssimo. O atacante rubro-negro, craque, camisa 10, que não vive um bom momento, recebe a informação que será intimado e pode pegar até 4 anos de suspensão do futebol. Isso mesmo, né? Vamos acompanhar aqui a matéria que saiu no site Globoesporte.com e saber o que realmente aconteceu para Gabigol poder pegar uma punição tão severa que nem essa. O destaque da matéria é o seguinte: Gabigol do Flamengo é denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping. Procurador da Justiça Desportiva Antidoping afirma em denúncia que o atacante rubro-negro prejudicou de diversas maneiras o trabalho dos oficiais no Ninho do Urubu. A Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu nesta quinta-feira, dia 21 de dezembro, uma denúncia contra Gabigol por tentativa de fraudar um exame de controle do doping. O caso ocorreu no dia 8 de abril deste ano, no Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo. Com a denúncia, o atacante irá ser julgado, ainda sem data, no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Vocês analisem a situação e vejam o tamanho da gravidade que é essa atitude que Gabigol cometeu no dia em que foi escolhido para fazer o exame antidoping. Ele tratou os oficiais com bastante ignorância, né? Segundo eles, prejudicou o andamento do exame. E por isso, o pessoal denunciou ele por essa tentativa de fraude. E agora o atacante rubro-negro pode pegar até 4 anos de suspensão. É uma gravidade tremenda que Gabigol se meteu, né? O atacante é acusado de dificultar a realização do exame desde a chegada dos oficiais responsáveis pela coleta no Ninho do Urubu, às 8h40 de 8 de abril. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino, das 10 horas. Segundo os relatos nos quais a denúncia se baseou, o atacante prejudicou o trabalho dos oficiais de diversas maneiras. Além de fazê-los esperar, ele os teria desrespeitado e não seguido os procedimentos corretos. A análise específica do passaporte biológico determina que deve haver repouso de 2 horas depois da atividade física, tempo que não foi cumprido por Gabigol. Os outros atletas fizeram a coleta antes do treino. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados. Depois de 90 minutos, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver o oficial, o acompanhou até o banheiro para a coleta e, no fim, entregou o vaso aberto, contrariando orientação recebida. A denúncia informa que Gabigol se irritou por estar sempre na lista de jogadores que realizam o exame. Feita a coleta no dia 8 de abril, ele avisou que aquela seria seu último controle. A confusão ocorreu na véspera do jogo da final do Campeonato Carioca, no qual o Fluminense venceu o Flamengo por 4-1 e garantiu o título. O processo conhecido como doping surpresa é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. Posteriormente, o vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Duche, fez a primeira defesa do jogador. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e não o cumprimento das instruções. O Flamengo alega que o oficial de controle de dopagem é o responsável
pelo cautelamento do material da coleta. Não houve qualquer erro de procedimento do atleta na entrega do vaso após a coleta do material. Acaso a entrega do frasco estivesse em desacordo com as normas técnicas e de segurança, caberia o oficial de controle de dosagem recusar e exigir uma nova coleta. O que não foi feito, diz a parte da defesa de Gabigol. A denúncia contra o atacante oferecida na quinta-feira é assinada por Júlio Guilherme Guimarães, procurador da Justiça Desportiva Antidopagem. No texto, ele relata possíveis infrações cometidas pelo jogador. Então, o Gabigol se complicou e muito aí nessa questão. Por mais que ele não tenha, o exame não tenha dado positivo, ele não tinha necessidade de fazer esses procedimentos. Ele se irritou ao ser escolhido como jogador que seria feito o exame, demorou para fazer o exame, todos os outros jogadores fizeram antes do prazo e ele, depois que terminou o treino, ele foi almoçar e depois que fez o exame. Então, isso mostra que Gabigol sempre foi um jogador irresponsável, né? Além de ser irresponsável dentro de campo, fora de campo ele agora corre o risco de pegar um gancho de até 4 anos de suspensão. E na minha opinião, realmente é rigoroso essa punição, mas penso eu que ele tem que ser punido sim, não precisa ser tirando ele dos gramados, mas sim financeiramente, para ele aprender a respeitar as autoridades e fazer de forma correta o que deve ser feito. Talvez assim ele consiga entender que o Flamengo é maior do que ele e ele está desrespeitando a instituição a partir do momento que ele leva o nome Flamengo e o Flamengo está sendo aí prejudicado no que diz respeito a esse tipo de exame. Todos os jogadores fizeram exame sem nenhum tipo de problema. Só ele que mais uma vez complica e quer fazer gracinha quando foi escolhido para fazer o exame antidoping. Não existe isso. Todos os jogadores fazem o exame. Se ele não tinha nada a esconder, porque estaria com medo, né? Ou então estaria revoltado com tudo isso. Isso só mostra que Gabigol nunca vai crescer psicologicamente. Ele sempre comete erros, parece que ele não pensa. Talvez seja por isso que ele esteja em uma má fase e sequer tem tentado evoluir para melhorar dentro de campo. Então o Gabigol aí correndo risco de ser punido por até 4 anos fora dos gramados, o que seria praticamente o fim da carreira dele, né? Imagina só um jogador ficar 4 anos fora dos gramados, com certeza iria pesar bastante no psicológico do atleta. Mas penso eu que a diretoria do Flamengo irá colocar um advogado bom para o jogador e ele irá defender o atleta nessa questão. Vamos torcer para que a punição dele não seja severa e que ele consiga provar que é inocente e que ele consiga dar a volta por cima aí no nosso Flamengo, já que nesse momento ele é reserva do time, sequer tem entrado, e também tem a questão do contrato dele, que está se encerrando no final de 2024 e até o momento nenhuma conversa para a sua renovação. Pelo contrário, está parada a negociação entre Gabigol e Flamengo, né? O Flamengo disse que não ia negociar nesse momento, colocou outras prioridades, como foi o caso da renovação de Bruno Henrique, né? Tem a compra de De La Cruz, que é um processo muito grande, né? Já que são quase 80 milhões de reais para ser pagos de maneira à vista. Então o Flamengo coloca outras prioridades, que são essas pendências aí. Ainda tem a questão também do impasse da renovação de Everton Ribeiro, outros atletas também se encerrando o contrato. Então o Flamengo prioriza esses outros jogadores, já que Gabigol ainda tem mais um ano de contrato com o nosso Mengão, né? Agora, no meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato e se transferir em 2025 de graça para qualquer equipe. Vamos torcer que Gabigol mude esse seu comportamento. Isso atrapalha em muito a sua carreira e até mesmo o Flamengo, que comprou o atleta bastante caro e quer ver esse investimento surtir efeito dentro de campo. Ele tem que parar com essas coisas de criança, né? Não é porque o nome dele está sempre na lista de pessoas que fazem o exame antidoping que ele precisa tratar mal as pessoas, que ele precisa se recusar,
que ele não deve fazer o procedimento de maneira correta. Pelo contrário, ele é ídolo do Flamengo, ele representa uma nação inteira, então ele tem que se comportar e fazer o que é certo. Todos entendem que ele é muito importante para o clube e agora passar a mão na cabeça de jogador que comete erros, penso eu que nem a diretoria e nem o torcedor flamenguista está satisfeito com essa situação. Você chegar no final do ano, o Flamengo não ter ganhado nenhum título e ainda tem problemas com relação a jogadores que são acusados para fraudar exame antidoping, né? É uma vergonha para a instituição. Então vamos torcer que agora tudo se resolva, que Gabigol seja provado que é inocente e que essa questão aí do exame seja resolvido o mais breve possível. Em janeiro já tem campeonato carioca. Penso eu que ele terá mais oportunidade no time e que ele consiga dar a volta por cima para voltar ao time titular. Futebol ele tem, ele sabe que é ídolo e só depende dele, de mais ninguém. E aí, nação rubro-negra, será que Gabigol será punido? Sim ou não? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.